Um novo dia se iniciou e antes de qualquer palavra, eu quero te fazer uma pergunta. Você já agradeceu a Deus hoje? Quantas vezes você abriu os olhos, levantou da cama e nem percebeu o milagre que aconteceu? O simples fato de estar respirando agora é prova viva da fidelidade dele. Hoje, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra vai tocar seu coração profundamente e renovar sua fé. E eu te garanto, quando terminar, você nunca mais vai acordar sem dizer: obrigado, Deus, por mais um dia. Poderosa, eu vou orar com você de forma intensa e profética, e essa oração pode mudar o seu dia inteiro. Prepare seu coração, porque Deus vai falar com você agora. Amanhecer é mais do que um simples ciclo da natureza. É uma assinatura divina escrita no horizonte, lembrando que o fôlego que você tem agora não é um direito adquirido, mas um presente. Já parou para pensar que muitos foram dormir ontem e não tiveram a chance de abrir os olhos hoje? E você está aqui, isso não é acaso, isso é propósito. Quando você desperta e diz obrigado, Deus, você não está apenas pronunciando palavras, está ecoando um reconhecimento que mexe com os céus, porque o Pai se alegra com corações que sabem enxergar seu cuidado mesmo nos detalhes simples. Em Salmo 118, 24, está escrito: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso não é só um convite à alegria, é uma ordem espiritual. Quem entende que o dia é feito por Deus, caminha com confiança. Então, antes mesmo de pegar o celular ou se perder nas pressas da rotina, pare por um instante e declare: Senhor, eu te agradeço por me levantar hoje, pelo ar nos meus pulmões, pela esperança que renasce quando o sol atravessa as cortinas do céu. Isso é mais do que viver. É começar o dia na frequência certa. É alinhar seu coração ao compasso do Altíssimo, que sustenta o universo, mas também segura a sua mão. Existimos. Isso significa que cada batida do seu coração, cada respiração que você dá, está sustentada pela mão de Deus. E é justamente por isso que a gratidão tem um peso tão espiritual. Quando você diz, obrigado, Deus, você está reconhecendo que nada é fruto apenas de sorte, mas do cuidado intencional daquele que não dorme nem cochila, conforme está escrito em Salmos 121, 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele vela por você enquanto você dorme. Ele te dá descanso enquanto o mundo gira. Ele renova suas forças mesmo quando você não percebe. Renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Quando você abre os olhos e agradece, você está dizendo, Senhor, mesmo cansado, eu creio que o Senhor está me levantando novamente. E essa é a essência da fé, reconhecer o agir de Deus antes mesmo de ver os resultados. Pesado, drenado, mas quando você desperta e antes de qualquer coisa declara, obrigado, Deus, por mais um dia, algo muda dentro de você. É como se a alma respirasse aliviada, como se as janelas do coração se abrissem para o vento suave do Espírito. Isso se conecta com Filipenses 4, 6, 7, onde Paulo escreve, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja, a gratidão não é consequência da paz, é o caminho até ela. Quando você agradece primeiro, mesmo antes das coisas se resolverem, a paz de Deus invade e guarda a sua mente. Jesus para convosco. Note, em tudo. Isso inclui as coisas boas, mas também aquelas que não fazem sentido agora. A gratidão nesses momentos não é negação da realidade, mas sim confiança no autor da história. Quando você agradece, mesmo sem entender, você está declarando,
Eu confio mais em quem segura a caneta do que na linha que está sendo escrita. É como Davi em Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi não dizia isso num trono confortável, mas num vale escuro, e mesmo assim reconhecia a presença de Deus. Celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida dos pássaros que cantam pela manhã, quanto mais cuidará de você, que foi feito à sua imagem e semelhança. Cada amanhecer é um lembrete visual desse cuidado, como se o céu estivesse pregando um sermão silencioso. Veja a luz que rompeu a noite. Veja a prova de que eu continuo aqui, dentro da sua rotina. Sua mente se torna mais leve, seu coração se enche de fé e até as tarefas mais simples ganham sentido. Isso porque você passa a enxergar que tudo é graça. O café quente na mesa, a família que está ao seu lado, até mesmo o simples fato de poder respirar profundamente e sentir o ar entrar nos pulmões. Em Salmos 103:2, Davi nos lembra: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele sabia que a alma tem a tendência de esquecer, de focar só no que falta. É por isso que precisamos relembrá-la todos os dias. Que a oração não começa com pedidos, começa com reconhecimento. Começa exaltando quem Deus é antes de falar do que precisamos. É esse modelo que deve guiar nossas manhãs. Antes de tudo, honrar quem nos deu o dia. Agradeceram porque sabiam que Deus estava acima das circunstâncias. Esse é o segredo. Agradecer não pelo que você vê, mas pelo que você crê. É viver Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Escrito: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Essa promessa é um lembrete poderoso. O mesmo Deus que te sustentou até aqui é o Deus que já está no seu amanhã, preparando o caminho. Hoje eu dobro meus joelhos diante de ti com um coração rendido em gratidão. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiro, pelo sol que ilumina e até pelas tempestades que me ensinam a depender mais de ti. Obrigado porque, mesmo quando tudo parece incerto, tua palavra permanece firme, como está escrito em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu te agradeço, Pai, porque cada manhã é prova do teu amor que nunca falha. Guarda-me neste dia, livra-me do mal, fortalece minha fé e renova minhas forças. Que meu coração nunca esqueça de dizer obrigado antes de pedir qualquer coisa e que minha vida seja um reflexo vivo da tua graça. Em nome de Jesus, eu oro e declaro. Amém. Perceba, ele não disse em algumas coisas, mas em tudo. Isso significa que até os dias difíceis carregam sementes de crescimento. A gratidão muda nossa ótica. Ela nos faz enxergar que, mesmo quando não entendemos, Deus ainda está no controle. Em Romanos 8:28 lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa palavra todas inclui as lutas, as portas fechadas e até as lágrimas silenciosas da madrugada. Quando você diz obrigado, Deus, mesmo com o coração apertado, você está declarando: eu confio mais em ti do que nas circunstâncias. E isso faz o inferno tremer, porque um coração grato é inabalável. Davi sabia disso quando escreveu em Salmos 34:1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Ele escreveu isso cercado de batalhas, escondido em cavernas, perseguido por inimigos, e ainda assim agradecia. Então, quando você abre os olhos e diz obrigado, Deus, não está apenas reconhecendo o dia, está erguendo um estandarte invisível dizendo: eu sei de onde vem o meu socorro.
Gratidão é fé em ação, é olhar para o céu e enxergar esperança mesmo quando a terra parece cinza. Aquilo que chamava de fardo pode ser uma ponte, e aquilo que parecia um atraso pode ser uma proteção. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar é agradecer antes mesmo de ver a estrada se endireitar. Gratidão é confiar de olhos fechados porque você sabe quem está conduzindo. Acorrentados e feridos, eles começaram a cantar hinos de louvor a Deus. E sabe o que aconteceu? Um terremoto sacudiu os alicerces daquela prisão e as correntes se soltaram. Isso não foi apenas um milagre físico, foi um retrato espiritual. A gratidão e o louvor têm poder para quebrar cadeias, não apenas externas, mas internas também. Quando você agradece, você não está ignorando a dor, está se levantando acima dela. Está declarando que sua fé não está condicionada ao que vê, mas ao Deus que não falha, para quem observa. Em Mateus 5,16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Um coração grato brilha em meio à escuridão, e esse brilho aponta diretamente para Deus. Odrê, não estão elas no teu livro? Deus não desperdiça nada, nem mesmo as lágrimas que você derramou sozinho à noite. Ele as recolhe, ele as registra. E muitas vezes é justamente nessas noites escuras que a gratidão mais desafia a lógica. Porque dizer obrigado, Deus, com os olhos marejados é como plantar sementes no inverno. Não há flores agora, mas a primavera virá. E coisas, não apenas as boas, mas todas, até as dores têm um propósito quando entregues nas mãos daquele que transforma cruz em ressurreição. Olhe para José, que foi vendido pelos irmãos, jogado em um poço, preso injustamente, mas anos depois pôde dizer em Gênesis 50, 20: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Isso é gratidão em ação. Reconhecer que mesmo aquilo que parecia perda foi transformado em vitória pelas mãos de Deus, que o controle nunca esteve em nossas mãos. Em Salmos 37, 5, encontramos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quantas vezes ficamos ansiosos tentando resolver tudo sozinhos, carregando pesos que não foram feitos para nós. Mas quando paramos e agradecemos, estamos soltando essas cargas aos pés de Jesus. Estamos dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo a saída, mas eu sei que o Senhor já está lá na frente preparando o caminho. Detalhe poderoso em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Note a ordem: antes da paz, vem a oração com gratidão. Não é apenas pedir, é agradecer enquanto pede. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero que você confie tanto em mim que consiga me agradecer antes mesmo de ver a resposta. Esse é o tipo de fé que move montanhas pelo vale escuro, porque sabia que Deus estava com ele. Gratidão é isso, não é sobre o cenário, é sobre a companhia. Se Deus está, mesmo o vale se torna caminho seguro. É a essência da gratidão. Olhar além do sofrimento imediato e enxergar o propósito eterno. Aproxima do céu porque ela nos mantém humildes. Em Tiago 4:6 lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um coração grato é um coração que reconhece que não merece, mas recebe. Que não tem tudo sob controle, mas conhece quem tem. Que não entende todos os porquês, mas descansa nos planos de um Pai perfeito. E essa postura de humildade abre as comportas da graça sobre nós.
de guerra espiritual. Cada vez que você agradece, você está lembrando ao seu coração quem é Deus. Está lembrando ao inimigo que você não será abalado e está alinhando sua mente com as promessas eternas que não falham. Pai, mesmo quando não entendo, eu escolho confiar. Eu te agradeço pelos livramentos que nem vi, pelas portas que o Senhor fechou para me proteger e pelos caminhos que o Senhor está preparando à frente. Enche-me de fé para agradecer não só pelo que vejo, mas pelo que creio que virá. Guarda meu coração com tua paz, Senhor, e ajuda-me a viver cada dia com olhos espirituais, reconhecendo a tua mão em tudo. Hoje eu declaro: tu és o meu refúgio, meu escudo e meu socorro bem presente na angústia. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma chance de viver para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Cristo Jesus. Perceba, ações de graças precedem a paz que guarda o coração. Paulo está nos mostrando que a gratidão não é uma consequência da paz, mas o caminho que nos leva a ela. Quando você agradece, mesmo sem ver a solução, você antecipa o milagre. É como se suas palavras de gratidão fossem sementes lançadas em solo fértil, preparando o terreno para a colheita de amanhã. Cada obrigado sincero é uma declaração de confiança em Deus. É como se a sua alma dissesse: Senhor, eu ainda não vejo, mas eu creio que o Senhor já está agindo. És santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Onde há louvor e gratidão, a habitação da presença de Deus. E onde Ele está, tudo muda. Os benefícios que Ele te dá todos os dias. Às vezes, precisamos mesmo falar conosco para nos lembrar daquilo que nossa mente teima em esquecer. A gratidão é uma disciplina espiritual que reorienta nossos pensamentos, tira o foco do que falta e nos faz lembrar de tudo que já temos, tudo que Deus já fez e continua fazendo, que muitas vezes está desidratada pelas preocupações e pressões da vida, começa a ganhar cor novamente. Isso porque a gratidão nos conecta ao Criador, ao único que pode nos sustentar em meio às tempestades. A gratidão é um ato de resistência espiritual. É você olhar para o caos ao redor e ainda assim dizer: Senhor, obrigado, porque sei que o Senhor está no controle. É você declarar, como está em Salmos 46, 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Esqueça o que eu já fiz, porque isso vai fortalecer sua fé para o que eu ainda vou fazer. Cada obrigado que você dá é como uma pedra de memorial, como aquelas que Josué levantou no meio do Jordão, para que o povo nunca se esquecesse de que Deus abriu as águas. Você agradeceu por algo que só entendeu anos depois? A gratidão nos ensina a confiar que até os não de Deus são expressões de cuidado. Em Isaías 55, 8, 9, ele diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando agradecemos, estamos reconhecendo isso na prática. Estava morto. Em João 11, 41, 42, antes de chamá-lo para fora do túmulo, Jesus orou: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Ele agradeceu antes mesmo da ressurreição acontecer. E logo depois, Lázaro saiu vivo do túmulo. Isso nos ensina que a gratidão não espera as circunstâncias mudarem. Ela declara a vitória antes de ela ser visível. É uma confissão de fé que abala os céus e desarma o inferno. Transformada. É impossível cultivar gratidão e viver em ansiedade ao mesmo tempo. Porque, como vimos em Filipenses 4, ações de graças precedem a paz. A paz que Deus dá
Não é fruto da ausência de problemas, mas da presença dele. É por isso que Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E a confiança se expressa com palavras de gratidão, mesmo no escuro. Paulo afirma: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Quem agradece aprende a enxergar riqueza onde outros só veem falta. Aprende a se alegrar com o que tem, sabendo que Deus é quem provê e que Ele nunca falha. Esse contentamento não é conformismo, é paz interior que vem de saber que nosso Pai Celestial cuida de nós. Levantasse as mãos e dissesse: obrigado, Senhor, por mais um dia, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de começar de novo. Isso muda tudo. Isso muda sua postura, sua disposição, até a maneira como você encara os desafios que virão. Quando você começa com gratidão, você já está espiritualmente armado para qualquer batalha que surgir. Precisariam lutar, apenas confiar nele. E quando o povo começou a cantar e agradecer, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Verso 21. O Senhor colocou emboscadas contra os inimigos, e eles foram derrotados sem que Israel levantasse uma espada. Veja o poder disso. O louvor e a gratidão foram as armas que abriram caminho para a vitória. Passa a viver como está escrito em Colossenses 3:15-17. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. E tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É viver agradecendo em tudo, nas palavras, nos atos, nos pensamentos. É viver em constante consciência de que cada detalhe é sustentado pela mão de Deus. Você não apenas sobrevive às tempestades, você floresce nelas, porque a gratidão te dá raízes profundas. Como diz Jeremias 17:7-8, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Um coração grato é assim. Mesmo em tempos de seca, continua verde, continua frutificando, porque está enraizado em Deus. Filipenses 4:6-7 na prática: trazer a ti meus pedidos com ações de graças, confiando que tua paz guardará meu coração. Senhor, que cada palavra minha seja permeada de gratidão, que cada passo meu reflita confiança no teu cuidado. Enche meu coração de louvor, mesmo nos dias escuros, e que eu nunca me esqueça de que a tua benignidade dura para sempre. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Obrigado por mais um dia de vida, pelo fôlego que me sustenta, pelo sol que nasce como testemunha da tua fidelidade. Senhor, mesmo quando não entendo os caminhos, eu confio em ti, porque tua palavra diz em Provérbios 3:5-6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Endireita hoje os meus passos, guarda-me do mal, renova minhas forças e enche minha boca de louvor. Que minha primeira palavra ao acordar e a última ao dormir sejam sempre obrigado, que eu viva para honrar teu nome, Senhor, e que cada batida do meu coração seja um cântico silencioso que sobe aos céus dizendo: Tu és bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que nos criou, estamos nos alinhando com a essência do Evangelho, dependência total de um Pai que cuida, provê e nos guarda. Em Lamentações 3:22-23, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada novo dia
é um testemunho vivo de que a graça de Deus não se esgota. O simples fato de abrir os olhos e perceber que estamos vivos é uma prova de que Ele ainda tem planos para nós. Coração de Deus. Ela não apenas transforma o ambiente externo, mas também o interno, aquietando ansiedades e trazendo paz que excede todo o entendimento. Que nossos olhos são limitados, mas que Deus enxerga o quadro completo. Essa confiança gera descanso. Descanso que só é possível quando sabemos que nosso Pai não perde o controle. Apenas vitórias, mas também lutas, perdas e desafios. Quando dizemos obrigado, mesmo diante das lágrimas, estamos declarando nossa fé de que Deus é capaz de transformar qualquer cenário em testemunho. Abriram. Davi, mesmo perseguido por Saul, escreveu em Salmos 34:1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Essas histórias nos mostram que a gratidão não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um coração que confia no caráter imutável de Deus. As pequenas vitórias se tornam gigantes aos olhos da fé. Até os detalhes mais simples passam a ser vistos como expressões do cuidado divino. Isso é viver Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Observe que Paulo não promete ausência de problemas, mas uma paz que guarda o coração mesmo em meio a eles. No presente, com gratidão, reconhecendo que cada dia traz consigo a provisão e a graça necessárias. Vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A luz da gratidão não é apenas interna, ela transborda e aponta para Deus. Esquecimento espiritual é perigoso, porque nos faz focar apenas no que falta e ignorar o que temos. Por isso, Davi falava consigo mesmo, como quem chama a alma de volta para a memória dos feitos de Deus. E não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A gratidão nos coloca exatamente nesse lugar de expectativa e confiança. Porque quando agradecemos, nos posicionamos como quem já espera pela renovação, como quem crê que o que vem de Deus é sempre bom. E um cajado me consolam. Note que ele não diz, sei eu andar pelo vale, mas ainda que. A vida terá vales, mas mesmo lá, a presença de Deus é motivo para agradecer. A gratidão no vale é a prova de que entendemos que Ele é suficiente, independentemente do cenário. Forças sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Quando agradecemos hoje, estamos ensaiando o cântico eterno que entoaremos diante do trono. Nossa vida aqui se torna um prelúdio do que viveremos na presença do Rei. Seja marcada pela gratidão constante. Que cada respiração minha seja um lembrete de que dependo de Ti. Endireita minhas veredas, como prometeste em Provérbios 3:6, e livra-me de todo mal. Ensina-me a confiar, mesmo quando não vejo, e a louvar, mesmo quando dói. Que eu viva para Te glorificar e que minhas palavras e atitudes sejam testemunho do Teu amor. Hoje eu declaro, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, de coração, agradecer a você que ficou comigo até o final deste vídeo. Se essa palavra falou ao seu coração, é porque o Espírito Santo também está te lembrando de algo. Gratidão não se guarda, gratidão se compartilha. Há pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje. Talvez alguém próximo a você esteja passando por um momento difícil, e uma palavra como essa pode ser exatamente o que vai levantar aquela vida. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, com alguém que precisa sentir o amor do Pai.